Olá, boa noite. Espero te encontrar bem. Para quem está ouvindo o meu som, me confirma se o som tá bom. Está dando para me ouvir bem com esse microfone aqui? Então vamos lá. Bom, primeiro quero comentar, para quem ainda não tive a oportunidade de conversar, vou me apresentar um pouquinho aqui. Sou terapeuta integrativa e eu acredito muito que a minha realização ela é alcançada quando uma paciente, uma pessoa que está em processo comigo, fala para mim que está em processo de cura. Então, eu tenho sentido que esse é o meu real chamado, é realmente o que me faz, de forma incansável, buscar razões, buscar informações, mas principalmente pautada na parte natural, para pessoas que já tentaram de tudo e elas já estão quase desistindo. Então, esse é o meu principal foco, é conseguir trazer clareza para essas pessoas e mostrar que existe solução, e uma solução natural, uma solução integral, que é para essa pessoa, na realidade, conseguir, isso é um ponto bem relevante, bem importante para mim, ter autonomia na própria vida. Porque a dependência não é legal, nenhum tipo dela. Inclusive, quando a gente fica muito olhando para essas questões de terapia, a gente entra num universo fantástico. Mas é importante a gente ter autonomia para a gente conseguir fazer escolhas saudáveis. Então, esse é o principal aspecto que a minha metodologia, de trabalho como terapeuta é pautada. Então, hoje aqui, esse episódio, estou chamando de episódio 2 de uma série, ele foi desenvolvido de uma forma com muito carinho, porque aqui tem um pouco da estrutura de como eu faço, da Seven Healings em si, mas tem muito de mim também, porque aqui eu estou trazendo de uma forma para ficar muito breve, você não precisa compreender a fundo a técnica para que ela funcione, você precisa apenas estar aberto ao processo. E aí, através dessas informações, você vai ter muito mais clareza para optar em dar continuidade nesse passo, tá? Então, o primeiro aspecto aqui esse é o episódio 2. Caso você ainda não tenha visto o episódio que foi semana passada, é bem importante que depois desse momento aqui você assista a ele, porque é realmente uma continuação. Lá eu estou trazendo muitas informações relacionadas à cura natural, sem a utilização de remédios ou fazendo o desmame desses medicamentos. E também eu falo muito sobre memórias celulares. Memória celular é a base de todo o tratamento, tá? Hoje a gente vai entrar a fundo aqui em como a gente pode ter um corpo mais saudável, como a gente pode ser mais saudável e não se preocupar tanto com a doença. Que a doença, ela é, muitas vezes, algo que deixa as pessoas perdidas. E está errada a forma de olhar. A gente precisa olhar para ela como uma informação, porque ela traz com ela muita informação. A partir do momento que a gente consegue olhar para ela nesse formato, tudo começa a fazer sentido e é isso que eu quero te explicar nessa live. Então fica comigo até o final que você vai conseguir compreender, tá bom? Então, segundo ponto que eu preciso te falar. Eu vou utilizar bastante hoje aqui o termo doença, porque a gente está falando do ciclo da doença, que também pode ser visto como ciclo da cura, Tudo vai da forma como você olha para o problema. Mas eu quero que você entenda que ela não é para te assustar, ela é um sintoma que pode ser físico, pode ser um sintoma emocional, pode ser uma dor. Então, tudo isso eu estou enquadrando aí no termo, vamos dizer assim, doença, tá? Então, não fica apavorado, não fica preocupada. É uma forma de falar para facilitar aqui, tá bom? Terceira questão. Falei para você que ia ser especial hoje. Então, assim, junto com a Gabi, a gente está montando um script dessa sessão, vamos dizer assim, desse episódio, para que você, depois dessa aula, consiga ter uma clareza das informações que a gente está conversando aqui de uma forma resumida, tá? Então, se você tiver interesse de ter acesso,
é só você me mandar depois uma mensagem ali pelo direct mesmo, para eu te encaminhar esse PDF, tá? Com o intuito realmente de trazer mais clareza de uma forma breve, tá? Então vamos lá. Voltando então ao tema, né? Por que a gente adoece? Existem pessoas que passam por situações que muitas vezes a gente olha para aquela situação e fala assim, uau, que superação! Essa pessoa passou por coisas inimagináveis pra gente, foram lutas de semanas, meses, mas ela superou. E isso assim dá até uma vontade de viver quando a gente vê esse tipo de coisa. Mas, infelizmente, a gente também passa por situações, às vezes, que não são de vivências da nossa família, mas às vezes de pessoas muito próximas a nós, que a pessoa tem um diagnóstico e, infelizmente, ela tem pouco tempo para conseguir correr com essa questão da saúde. Então, de novo aqui, gente, a intenção é fazer você compreender que o diagnóstico, a doença, ela não é um problema, e sim, ela é o início da solução. Calma que você já vai entender. Não tô ficando louca, não. É isso mesmo. Então, é importante você conseguir entender, né, o porquê que... Como eu me torno uma pessoa saudável? E aí você pode falar para mim, poxa, básico, né? A alimentação, um sono balanceado, uma redução de estresse dentro do possível, exercício físico, até aí tudo perfeito, tá? Esses são tópicos realmente muito importantes para você ter qualidade de vida, né, a longo prazo. Eu imagino que você, assim como eu, queira ter uma velhice saudável, né? Então a gente precisa sim fazer isso. Isso deveria ser inegociável. Mas você concorda comigo que tem momentos na nossa vida que tá tudo tão bagunçado, tá tudo tão estressante que a gente não consegue nem fazer o básico. A gente não consegue nem compreender o que a gente de fato precisa fazer, por onde começar, quais são os planos. A gente está no meio ali de um furacão. Então, é exatamente nesse aspecto também que eu quero te trazer. Existe algo além desse padrão, existe algo além desse óbvio que a gente pode fazer de forma preventiva, não precisa ficar esperando o corpo dar sinal, mas claro que a gente costuma agir quando a gente começa a ter dor, quando a gente começa a ter problemas, né? Então, o normal do ser humano é primeiro aponta e depois ele vai atrás. Então, por isso que eu tenho uma abordagem muito preventiva, eu gosto muito disso, eu sempre fui uma pessoa muito preocupada com relação à minha saúde, com relação à saúde das pessoas que eu amo, e mesmo assim a gente sabe que a gente corre riscos. São situações que a gente não tem 100% de controle, né? Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que o ponto principal não é procurar diagnósticos e tentar encontrar isso, é sim permitir que a gente tenha acesso, caso seja o ponto, e a gente consiga ir atrás da solução. Então, assim, o ponto não é achar maneiras paliativas ali, né, formas onde eu vou passar um band-aid, e sim uma forma onde eu consiga de fato olhar para aquela situação, consiga compreender aquela mensagem e eu consiga resolver. Porque se eu não resolvo, aquilo se repete, tá? Então, a Ká mandou aqui, nós infelizmente só nos damos conta e paramos para observar a nossa vida quando estamos no ápice de uma doença. Sim, muitas vezes é assim. A gente acaba não dando valor, às vezes acaba priorizando outras coisas e muitas vezes também a vida nos cobra muito de outros aspectos e o que acaba sobrecarregando o nosso emocional. Então, é algo que a gente precisa começar a dar mais prioridade. Eu acredito muito que depois da pandemia, muitas pessoas começaram a olhar para isso. Eu, inclusive, me incluo de uma forma muito mais pautada, muito mais responsável. E isso é muito relevante, isso é muito importante, porque é todo um contexto, né? Quando eu fico doente, não sou sozinha, né? Eu tenho minha família, eu tenho as pessoas que me amam. Então, quando eu consigo compreender isso, eu vejo que ser saudável é algo que vai muito além de ser responsável, né? Algo que vai muito além. Então, por isso é tão importante, né? A gente cuidar de quem a gente ama, começando por nós. E quando a gente não tá bem, não tem como cuidar dos outros, né? Isso é uma pauta que eu sempre falo aqui em sessão. Tem muitas pacientes aí que são muito cuidadosas com os outros, são muito queridas e elas às vezes se deixam, né? Então aí vai um ponto pra gente pensar.
Então, a doença não é para gerar medo, né? Ela sim traz com ela informações valiosíssimas, né? E dentro da Seven Healings eu consigo trazer muita clareza com relação a isso, né? Através da queixa. Então, muitas vezes você chega para mim aqui com um sintoma, eu vou te trazer clareza do que pode estar ocasionando isso para você, né? Então, mais uma vez, por isso é preventivo. A gente sempre vai trabalhar de uma forma com comportamento a favor da saúde, né? Sempre focando naquela solução a longo prazo, uma solução interna, né? Então, a gente precisa entender que o nosso corpo, de uma maneira muito sábia, ele tem sempre a intenção de achar uma solução no externo, de alguma maneira. Se eu não consigo encontrar essa solução no externo, eu acabo buscando uma forma interna do meu corpo de resolver. Sempre com boa intenção. Eu costumo dizer que o nosso corpo é igual uma mãe que tem sempre boas intenções, sempre pede para você levar uma blusa, sempre pede para você tomar cuidado com amigos que não são boas influências. Então, o nosso corpo sempre é essa pessoa com o intuito de trazer benefício a longo prazo para a nossa vida. Mas, às vezes, ele dá uma desequilibrada e é nisso que a gente vai conversar aqui, tá? Então, eu quero te trazer uma informação que eu sempre menciono nos stories, mas muitas vezes eu acredito que fica um pouco técnico, porque quando a gente escreve, não é a mesma coisa que falando, né? E por ser algo bem importante, eu quero reforçar, né? 90% dos sintomas, eles têm um fundo emocional. E aí, quando eu falo fundo emocional, às vezes a gente pode confundir, porque talvez a gente realmente não tenha clareza sobre isso. E tá tudo bem, né? Se você não estudou sobre isso, você não tem que saber. Não é isso que vai fazer diferença para o tal processo. Mas é importante você entender que fundo emocional, ele é diferente de sintoma psicológico, tá? Então, é uma coisa totalmente... elas até podem andar juntas, mas não necessariamente são a mesma coisa, né? E o que eu quero dizer com isso? Que o que impacta teu corpo, que é o que a gente trabalha aqui dentro do processo, ele é, na verdade, um sintoma biológico, tá? Então, por exemplo, né? Você vai vivenciar dentro da tua vida, no decorrer da tua vida, uma emoção que você entende aquilo, a tua interpretação com relação àquilo, ela é negativa, tá? E eu costumo dizer, acho que quase todas as vezes que eu apareço online aqui eu menciono, eu posso viver uma situação, você pode viver a mesma situação, eu vou interpretar de uma forma e você vai interpretar de outra forma. Por isso, a tua história conta no processo. Não existe um padrão de atendimento, é muito personalizado, porque as tuas questões, a forma como você olha para a situação conta, né? Então, por exemplo, a gente separa essas fragilidades, essas emoções negativas em 5 quadrantes. Vamos dizer que são 4 e 2 deles eles são juntos, né? Acabam sendo o mesmo contexto. Eu vou falar sobre isso num outro momento mais detalhado, mas é importante você saber, quem passou pelo processo terapêutico comigo, que está aqui, já sabe. Então, a gente tem aqui os 5 escudos do corpo, que é a perda, sobrevivência, desproteção, desvalorização e impotência, tá? Então, o que pode acontecer? Por exemplo, perdi alguém, perdi uma pessoa que eu amo muito da minha família. O escudo da perda vai levantar como um intuito de proteção. Lembra lá da mãe que eu falei brincando? A mãe, né, o escudo vem com o intuito de proteger. E com isso, a gente consegue fazer automático, né? Ativa uma região cerebral, automaticamente faz esse processo. Isso vai fazer com que o meu tecido, um órgão relacionado à perda, né? Que pode ser para cada pessoa diferente, mas, por exemplo, vamos falar, né, do órgão do coração, porque pode ser, estou fragilizado, foi uma pessoa que eu amo e eu perdi, então pode me fragilizar um órgão. E aí aparecem sintomas. Então, por exemplo, existem pessoas que já até tiveram que passar por processos cirúrgicos no coração, porque tiveram muitos processos de angústia na vida. Né? Assim, por exemplo, posso passar por uma situação onde eu preciso lutar para sobreviver.
Isso é muito comum porque a gente ainda tem aquele instinto mais arcaico lá dos homens das cavernas que lutavam, né? A gente quer ou não, evoluiu em partes, mas a parte racional, ela ainda é muito linkada a esse processo de luta ou fuga. Então, em alguns determinados momentos, a gente ativa de forma inconsciente, porque se fosse consciente, a gente não faria. Só que 95% das nossas decisões são baseadas no inconsciente. E aí é isso que a Seven Healings traz, com o intuito de trazer muito mais clareza, para você ter mais tomadas de decisões muito mais pautadas na razão. Você conseguir compreender o que te fragilizou. Porque assim, outra coisa que eu gosto de mencionar, se eu vivo uma situação, por exemplo, eu perdi alguém, e eu sei dessa situação, eu entendo que é um trauma. E eu sei quando aconteceu, como eu me senti. Mas existem também situações que podem ser contextos muito pequenos e que também me ocasionaram traumas e que eu não lembro. Esse limbo, ele existe e eu vou dizer assim que a maior parte das pessoas que passam comigo tem esse processo, tá? Elas muitas vezes elas não lembram, até a gente começar a conversar. Mas aqui é importante falar, não é um processo traumático, você não vai reviver o trauma, a gente vai relembrar processos para você conseguir entender que aquilo ali foi algo que na época você vivenciou e não foi tão atrativo para você, não foi tão legal, não foi bacana, você se sentiu desvalorizada, você se sentiu impotente. Então, é tudo a forma como você olha para aquilo, tá? E aí eu quero entender uma questão, né? Você já conheceu alguém, ou enfim, que passou por processo assim, que essa pessoa já tentou de tudo, ela já tomou remédio, ela já fez acompanhamento com 200 formas e ela não consegue encontrar uma forma para ela conseguir achar a cura. É como se na verdade fosse... É como se a pessoa fosse desistindo já do processo, ela já entendeu e aprendeu a lidar com a dor. É como se ela chegasse nesse ponto. E aí, muitas vezes, o que a gente precisa entender? Provavelmente essa pessoa está fazendo só aquela calcificada ali em cima da dor. Né? Ela está só remediando o problema. E aí, com isso, a gente enfraquece, né? A gente começa, poxa, eu já fiz isso, já fiz aquilo, já investi, e ainda eu não consigo encontrar, eu acho que eu não tenho mais jeito. Acho que vai ser a minha vida toda assim. E aí eu paro de tentar achar soluções e eu começo a entender que aquilo ali faz parte e eu vou precisar absorver. Então, assim, tá errado. Existe solução. Só que você precisa olhar para o teu problema. E às vezes as pessoas não querem também fazer isso, né? E aí a gente entra em outro tema que pode ser feito também uma outra live só para falar disso, que é muitas vezes, eu quero, chega na hora, não sei se quero, fujo. Né? Então, mas aqui o ponto principal é, dentro desse processo de uma pessoa que quer a cura, que quer melhorar, que quer sarar, a gente também tem que falar sobre as duas etapas do ciclo da doença, ou, olhando de outra forma, do ciclo da cura, tá? Essa questão, a Daisy mencionou aqui, ela sofre já há 15 anos com dor de cabeça. Daisy, eu imagino o quanto você sofre, porque eu fico com dor de cabeça e fico imprestável. Como eu não tenho com frequência, quando vem é assim, terrível. Então eu imagino que você deva estar sofrendo com isso, mas saiba que tem solução, tá? Então, é importante a gente compreender o seguinte, né? Dentro desse processo de cura, de doença, a gente tem duas etapas, tá? A primeira etapa, ela, tanto uma quanto a outra, ela vai estar ali dentro do processo do sistema nervoso, né? A gente vai estar ativando essa parte do nosso sistema nervoso. Então, o primeiro estado vai ser o estado ativo, que a gente chama, tá? Sempre vai ser o estado ativo e o estado reparador. Então, são essas duas vertentes. Dentro do estado ativo, que é um estado de alerta, esse estado ele vai me trazer muitas vezes o início da doença, tá? Mas eu posso ficar muito tempo ali sem ter nenhum sintoma,
tá? Então aqui eu quero trazer uma informação, antes de eu dar continuidade, bem relevante, que não é para te apavorar, mas é para fazer você realmente olhar com mais carinho para essa parte. O câncer, que é o mais temido de todos hoje, né? Ele pode passar 80% da vida dele de forma indetectável. Então ele está aqui, nessa fase do estado de alerta. Gente, eu não consegui colocar aqui uma imagem para poder mostrar esse ciclo da doença que eu estou conversando com vocês, mas dentro do material que eu mencionei, que eu vou disponibilizar aqui depois da aula, e vai estar uma imagem lá, tá? Mas é só a gente imaginar que a parte ativa é uma montanha que está para cima e a parte reparatória é uma montanha que está para baixo, tá? Para você conseguir compreender. Então, aqui, na parte que deu uma questão aqui, voltou. Na parte ativa, então eu tenho um estado de alerta, que é onde inicia o processo da minha doença. E pode ser ali aquela questão, né? Eu vivencio o meu conflito, por exemplo, a perda. Um estado de alerta é acionado, né? Menciona ali para mim, estou tendo problemas, olhe para isso. E aí eu ativo o escudo, que eu falei agora há pouco, tá? Depois que eu ativo o escudo, né, como uma proteção, como uma forma de proteção inata do meu corpo, eu posso entrar em reparação ou eu posso voltar para o ciclo, porque aí eu tenho vários tipos de dores, né? Então, toda vez que eu vivenciar uma situação, perda, algo que eu precise sobreviver, algo que eu me sinta desprotegida, algo que eu me sinta desvalorizada, impotente, eu posso vivenciar esse processo, tá? Então, quando a gente fala de doença, a gente não está falando propriamente dos diagnósticos tradicionais, mas de qualquer situação que eu posso vivenciar. Pode ter sido algo quando eu era criança, pode ter sido algo na barriga da minha mãe, que ela vivenciou e eu interpretei como meu, pode ter sido algo transgeracional, que foi dos meus avós e eu interpretei também como meu, que é bastante comum. Tem muita gente que chega aqui e fala pra mim, Bruna, não sei mais o que fazer, já tentei de tudo. Quando a gente vai cavar, a gente entende que tem questões realmente que não são delas e que ela tá carregando aquilo como um peso, tá? Então, voltando, né? Vivenciei uma perda, o escudo foi ativado, eu entro em estado de alerta e aí surgem sintomas. Podem surgir, por exemplo, perda de peso rápida. Pode ser também apetite, quando eu começo a perder o apetite. Insônia, muito comum aqui, tá? Então, ela é uma fase inicial do processo. Logo depois disso, a gente entra nesse processo mesmo de reparação, né? Então, por exemplo, quando eu tô cansada, quando eu tô muito cansada, hoje até falei no vídeo ali sobre o cansaço, quando o teu corpo pedir descanso, recarrega. É importante para você. Ele está chegando em um processo provavelmente de exaustão. Nessa loucura que a gente está no dia a dia, muitas vezes a gente acha que ser produtivo 100% é o mais importante. Só que às vezes se você descansar, você vai ser muito mais efetivo do que você ficar se forçando a entregar algo que nesse momento nem faz sentido para você, né? Como se a gente estivesse se enganando de certa forma. Então, quando eu entro em processo de uma fadiga, né, eu tô cansada, é um processo reparatório do meu corpo, né? Então, aqui é muito importante a gente ter clareza, né, que toda vez que eu tô tendo ali febre, inflamação, dor, calor, rubor, né, que são esses processos do corpo, eu já tô entrando em processo reparatório. E aqui outro ponto, 99% das doenças que têm essas questões que eu mencionei, febre, inflamação, dores, calor, rubor, elas já estão ali num processo onde você, teoricamente, não precisa mais se preocupar. Porque o teu corpo, de maneira muito sábia, muito estruturada, ele está tentando fazer a resolutiva. Pode ser que ele consiga sozinho, você não precise trazer, ter outras medidas, mas muitas vezes o que a gente faz? A gente vai num médico, né, num clínico geral, ou então a gente passa por algum processo ali, toma soro na veia, enfim, faz o processo ali e fica melhor, né? Então, o próprio corpo conseguiu fazer a reparação do processo. Outras vezes a gente vai precisar tomar antibiótico, fazer outras questões aí para que você de fato consiga acelerar o teu processo reparatório. Porém, de novo, só reforçando, tá? Porque é importante, isso não vai resolver o teu problema.
Isso aí vai maquiar a questão. Por isso que é importante a gente entender também assim, na fase ativa, né, que tem as crises agudas, que eu tenho sintomas muito fortes, eu posso ficar até 9 meses dentro desse processo, vivenciando dor, vivenciando questões difíceis, mas que eu estou aprendendo a lidar, porque eu entendo que aquilo ali, acho que é minha sina, acho que eu vou ter que ficar assim pro resto da vida. E depois disso, depois de 9 meses, o teu corpo, muito sábio, ele vai entrar na fase de proteção, que a gente chama, não precisa saber desses nomes, mas é uma crise epileptóide, que a gente chama dentro do processo, com o objetivo de acelerar a tua fase reparatória, né? Então, é por isso que às vezes a gente tem ali crises crônicas, doenças crônicas, que é algo que vai e volta, porque o corpo consegue aguentar 9 meses. Passou disso, ele não dá mais conta de ficar ali em crise. Se a gente não consegue encontrar uma maneira harmônica para o corpo poder ressoar, trabalhar, aquilo vai se repetir. Por isso é importante a gente olhar para as questões que estão relacionadas, né? Então, quando o corpo ele não consegue encontrar uma solução, ele entra nesse período de crise, né, como uma forma de compensação. E a proteção é jogada para o estado de reparação, né? Então é um processo muito bonito que o corpo faz. Eu fiz um desenho aqui, lá no material depois no PDF vai ficar melhor para você conseguir entender. Acho que não vai dar para ver muito bem, mas é como se fosse aqui, né? O ciclo onde eu tô na fase ativa e aqui a fase reparatória. Então nessa parte aqui é a primeira parte é onde eu tenho questões ali relacionadas a por exemplo, perda de peso rápido, apetite, insônia, esses sintomas. E aí depois, quando o meu corpo entra em processos reparatórios, aí entra aquelas coisas que fazem muitas vezes a gente ir até o médico. Porque a gente fala assim, meu Deus, até então eu tava bem. Aí do nada eu fiquei ruim. Então, é esse do nada aí que estava dentro da fase ativa, que não é tão perceptível aos nossos olhos, né? Como se fosse um iceberg aqui, né? Eu consigo ver parte, mas o que está lá embaixo muitas vezes não fica tão perceptível, né? E assim é para muitas coisas na nossa vida. Então, se você tiver alguma dúvida, se você quiser me perguntar algo, fica à vontade, pode mandar aqui a mensagem, mas de uma forma para que você consiga meu Deus, acabei de ouvir tudo isso serviu para mim. Ah, que bom que serviu para ti. Fico feliz, Ali. Mas é algo que realmente a gente muitas vezes não dá o devido valor por falta de informação, né? A gente não tem obrigação de saber. Então, por isso mesmo que a ideia era realmente trazer um pouco mais técnico aqui. Não é uma conversinha assim, né, eu brinco, não é uma conversinha leve, muitas vezes a gente está falando de coisas bem delicadas aqui, né, que é a nossa saúde, mas é importante, é bem relevante a gente ter qualidade de vida para enfrentar todas as coisas que a gente precisa. E o mais importante é, né, 50% da cura, do teu processo de cura, ele vem da informação correta sobre a raiz do problema. O que eu quero dizer com isso? Dentro do processo terapêutico, se você consegue compreender o que te fragilizou, você já tem 50% da cura. Os outros 50% da cura, eles são feitos através da ativação da tua autocura, né? Então, eu e você, numa conversa, você me traz um sintoma, Bruna, ando muito estressada, exausta, tô com dores, ou enfim, ando muito nervosa, eu tô estranha, não costumo ser assim, tá esquisito. Você traz para mim da tua forma e eu junto com você vou fazer toda uma análise, né? Então a sessão é única, não existe sessão igual. Até hoje eu não peguei nenhum paciente igual ao outro, é sempre muito único e eu vou entender com você rotina, vou entender alguns hábitos que você tem para, se for preciso, te direcionar a melhorar alguma coisa, né? Eu gosto muito de dizer, esse processo te dá autonomia, né? Eu não tenho a intenção de fazer você ficar comigo pro resto da vida aqui em processo terapêutico. Claro que eu vou estar sempre aqui, né? Depois que passa o teu processo, em alguns momentos a gente vai se falar sim, quero saber da tua melhora, tudo, mas não é minha intenção ficar contigo, é te dar autonomia. Então você vem, traz tua queixa, a gente conversa, faça um levantamento através de um mapa
te trazendo as razões por trás disso, e por isso é importante um processo, né? Em uma única sessão, não tem como te trazer a solução de tudo. 80% das pessoas que passam pelas sessões, elas têm melhora já na primeira sessão, mas ainda a gente não conseguiu chegar lá no cerne da questão, lá no ponto-chave. A gente está ainda de forma superficial, mas já dá resultado para essa pessoa, ela já consegue sentir melhora. Então, o processo ele é um pouco mais cavado, é um processo um pouquinho mais amplo para de fato chegar à cura, né? Então isso é bem relevante, bem importante a gente conversar. Estava fazendo um levantamento, né? Agora está completando um período bem legal aí que eu estou atendendo. São 2 anos que eu estou trabalhando com isso. Já tem mais tempo que eu estudo sobre isso, mas são 2 anos aí de atendimentos. E dentro desse processo todo, eu fiz um levantamento. Eu tenho 94% das pessoas que passaram aqui por mim que relatam melhor. Então, assim, eu achei fantástico, eu achei muito interessante, porque eu não consigo fazer nada sozinha. A pessoa precisa estar aberta. E até hoje eu tive a oportunidade de conhecer pessoas, assim, ó, incríveis, que estavam muito abertas ao processo. E eu realmente estou aqui para isso, né? Para auxiliar pessoas que querem a sua cura. Porque quando a gente se engana dizendo que a gente quer, mas a gente não está aberto, a gente não faz a nossa parte, a gente está, na verdade, só protelando um problema, né? Então isso é bem relevante, eu sou sempre muito clara em dizer isso, né? Tem solução para praticamente tudo através desse tratamento, um tratamento que me fez melhorar em muitos aspectos. Já falei da minha história em outros momentos, não vou me delongar aqui, mas é algo que realmente me fez sair da minha zona de conforto e largar a empresa que eu estava para empreender com isso. Então, assim, é algo muito sério, é algo muito pautado em informação mesmo, em ciência, e eu gosto muito porque é muito ágil. Eu não gosto de enrolação. Eu sou uma pessoa muito prática, no sentido de realmente, ok, vamos fazer assim, vamos fazer dessa forma, vamos resolver. Eu sou uma pessoa resolutiva. E no início eu até pensava, eu falava, meu Deus, mas isso vai ser talvez algo que vai ser complexo. E hoje eu vejo que não, que é algo maravilhoso, que eu consigo entender. Lá atrás, talvez em outra profissão, não fosse tão bom. Mas aqui faz todo sentido, porque eu consigo fazer as pacientes olharem para um ângulo que elas não estavam olhando. Muitas vezes, assim, sair um pouco da dor mesmo, que é difícil, eu sei, eu já estive, né? Todo mundo passa por um processo, mas começar a olhar, na verdade, por outros caminhos neurais, né? Olhar por outra perspectiva, trabalhar no sentido de realmente buscar a cura e não ficar achando pelo em ovo, né? Não ficar encontrando problema, e sim realmente encontrar soluções. Bom, ninguém me mandou nenhuma pergunta, então eu imagino que não tenha surgido dúvida. De qualquer maneira, se você quiser o material, vai ficar disponível. A gente está terminando de editar ele, só alguns detalhes. E aí é um resumo do que a gente conversou aqui, vai ter a imagem ali do ciclo da doença que eu mencionei para você conseguir entender um pouco melhor. É só solicitar via direct, eu faço o envio desse PDF. A ideia era ser um bate-papo rápido, deu meia hora aí de conversa, era a minha programação, mas eu fico de inteira disposição para esclarecer alguma dúvida que possa surgir. Lembrando que é importante você, caso não tenha assistido, assista a primeira aula. Eu estou falando lá das memórias celulares. As memórias celulares são a base de todo esse contexto aqui que a gente está conversando. É através delas que entra essa questão do ciclo da doença e faz muito mais sentido isso que eu estou explicando agora. Na semana que vem, eu pretendo vir com uma forma muito mais detalhada da questão dos escudos protetores, que hoje eu só falei de uma forma muito superficial, mas que também é importante para você entender mais no detalhe como o teu corpo reage quando passa por uma situação traumática, por uma situação que é difícil para você digerir, tá? Então, quando a gente fala de situação traumática, parece que soa algo complexo. Gente, não é. Pode ser algo assim que tenha vivenciado na tua vida, que aquilo, você tinha 3 anos. Então, imagina qual que era o teu entendimento nessa fase. Teu entendimento era muito pequeno, você nem sabia direito quem você era ainda. Então, o trauma, ele pode ser uma infinidade de coisas. E às vezes a gente fica também achando que a gente sabe todas as informações, porque a gente viveu, mas assim, a gente esquece de muita coisa. A gente não lembra, inclusive,
de situações que aconteceram, porque não fica armazenadas as memórias dessas questões só no nosso cérebro, elas ficam armazenadas no corpo todo, né? Então, por isso que tem pessoas que têm fragilidade no estômago, tem pessoas que têm dor de cabeça, cada pessoa, de uma forma, um sintoma, né? Então, é importante te falar que também é um processo de prevenção que eu mais amo, né? Eu gosto muito disso. A gente consegue trazer muito clareza para você, né? Tem pacientes que eu peço para eles, faz um processo, faz um check-up, analisa como é que tá a tua tireoide, faz seus exames de sangue para a gente acompanhar, não para você ficar preocupado, porque a gente está desbloqueando, mas para que você consiga fazer um acompanhamento, né? Saúde é em primeiro lugar, saúde é o mais importante. Então, já me delonguei aqui, se me deixar eu fico falando muito. É um tema muito, muito gostoso, eu gosto muito. Então, a Andrea mencionou que perdeu o comecinho da live. Vai ficar salvo, Andrea? E aí eu vou deixar também disponível o PDF para depois vocês conseguirem ter acesso, tá? Eu desejo para você uma ótima... Hoje é terça, quarta? Eu tô perdida no tempo. Quarta. Uma ótima quarta-feira, uma boa noite. E eu espero que você tenha aproveitado, compreendido um pouquinho sobre esse mundo aí da autocura, que é um mundo encantador. E, como eu disse, me deixo à disposição para tirar qualquer dúvida. Um beijo. Tchau, tchau.